Boa noite, gente bonita. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa live de hoje. Às só 7 minutos. Não, dentro do horário, né? É que a minha vontade é entrar sempre às 19h30, embora eu divulgue que entre 19h30 e 20 horas, porque nem sempre eu consigo chegar a tempo. O assunto de hoje é um assunto muito relevante do meu ponto de vista. E acredito que do ponto de vista de muita gente, porque virou moda, jejum intermitente. Acho que é a primeira live que eu faço, já falei, claro, já comentei, já abordei em algumas outras lives, mas falar sobre o jejum é a primeira vez e já não era sem tempo, né? Jejum intermitente se tornou moda nos últimos tempos e hoje nós vamos abordar esse assunto extremamente importante e complexo. Muitas pessoas têm dúvidas enormes sobre ele, por isso eu estou trazendo. Mas antes de abordar efetivamente o assunto, eu quero convidar você que está chegando agora para compartilhar o link da nossa live. Porque como você que me acompanha já sabe, se você está chegando aqui pela primeira vez, vai descobrir aqui, neste perfil, nas lives, em todo o conteúdo, eu trago conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para você que está aí do outro lado utilizar, implementar no teu dia a dia para vencer doenças crônicas não transmissíveis e, é claro, também para se prevenir delas, é claro, porque a prevenção é sempre melhor do que trabalhar na causa já desenvolvida. É muito melhor prevenir do que remediar. Mas aqui eu não te trago nada para remediar. Eu trago conhecimentos embasados na ciência, ferramentas práticas, testadas por mim, pelos meus alunos e alunas, por muitas e muitas pessoas pelo mundo, por outros, acompanhadas por outros profissionais, porque, como eu disse, são conhecimentos embasados na ciência. Então, é tudo testado e de eficácia comprovada. Não é remediar. São conhecimentos e ferramentas para solucionar, para que você possa vencer qualquer doença crônica não transmissível. Ainda que você esteja enfrentando 1, 2, 3 ou mais, se você implementar, se você colocar em prática, se você adaptar para tuas necessidades, teu universo, teu estilo de vida, tua individualidade biológica, vai dar certo. Você vai conseguir solução, você vai conseguir vencer qualquer doença crônica. É claro que requer tempo, persistência, mas dá para resolver. Então compartilha, porque quando você compartilha o link desta live, adivinha o que você estará compartilhando? Mais saúde. Você estará compartilhando possibilidades que você nem pode imaginar e nem eu posso. Porque às vezes uma pessoa que está sofrendo, que está implorando, que está orando para ter uma solução para uma dor grave, para algum sofrimento profundo, sério, duradouro. O pior é sofrimento duradouro. Boa noite, seja bem-vindo. E aí você compartilha o link desta live, você pode ajudar essa pessoa a deixar aquele sofrimento para trás, a sair daquela situação. Então veja que é muito difícil nós mensurarmos o quão pode ser valioso compartilhar conhecimentos com base na ciência e ferramentas que as pessoas podem adaptar e implementar no seu dia a dia e se livrar, vencer doenças crônicas gravíssimas. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Então é de um valor que, como eu disse, imensurável. Mas, enfim, ao compartilhar,
Boa noite, querida. Não compartilha só o link sem dizer nada. Explica do que se trata. Diga que aqui está acontecendo uma live onde eu compartilho conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas e adaptáveis a toda e qualquer situação ou necessidade, para que toda e qualquer pessoa que esteja enfrentando alguma doença crônica possa vencê-las. E aquela pessoa que não está, que possa se prevenir. Não tem nenhuma dúvida disso, não há nenhuma dificuldade. É claro que requer, muitas vezes, adaptações, mas fora essa necessidade de adaptação, sempre os conhecimentos com base na ciência e as ferramentas sempre são de eficácia comprovada. E como nós vamos falar hoje de um assunto extremamente relevante, e eu disse complexo, né? Por que complexo, Maria Nilde? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Medo, dúvidas, especialmente quem já está sofrendo com alguma doença crônica, quem está enfrentando alguma doença crônica. Inclusive, também, uma outra razão das pessoas terem grande medo da palavra jejum, só a palavra jejum, não estou nem falando de jejum intermitente, é em razão da medicina tradicional, durante muitas décadas, ter disseminado a ideia de comer de 3 em 3 horas, comer de 2 em 2 horas, colocando essa prática como sendo benéfica. Então, as pessoas que se habituaram a esse tipo de prática, elas pensam, como fazer jejum? Não dá para fazer jejum? Se eu ficar sem comer por horas, eu vou passar mal, vou ficar doente? E isso realmente é uma dúvida que permeia a mente de muitas pessoas. E é claro que qual é a resposta certa? Todas são certas, tá? Não existe uma resposta certa para todas as pessoas. Não existe uma alternativa que funcione para todas nós. Existem coisas que se adequam à minha vida, ferramentas, e existem outras práticas que já não vão se adequar a mim. Assim é o jejum. Existem pessoas que podem adotar o jejum e ter facilidade e ter grande sucesso, e existem outras para as quais não é recomendável. Eu ainda estou com dificuldade na fala por causa da respiração. Minhas narinas, eu fiz um teste, foi automático. Pensei na respiração, testei as narinas. Estão muito congestionadas ainda. Todas as minhas vias aéreas e os meus seios paranasais, em razão dessa tal sinusite que ainda não conseguiu ir embora de vez. Mas eu chego lá, acredite. Estou me virando aqui de vez em quando para olhar para o notebook, porque estou usando os dois equipamentos, o celular e o notebook, nesta live. Por isso que de vez em quando você vai me ver virando um pouquinho. Então, o jejum intermitente, que realmente se tornou moda nos últimos anos, na verdade, o jejum em si é uma prática milenar. Passou a ser chamado de intermitente mais recentemente, mas é uma prática milenar considerada muito benéfica para a saúde e para a longevidade. Olha que coisa incrível. Não é só saúde? Não é só para melhorar a saúde, não. Para a longevidade também. E por que, Maria Nilde, que você está dizendo que nem todo mundo pode e deve? Ou deve? Veja, é muito delicado, porque esse é um tema que pode trazer grandes benefícios às vezes incalculáveis para a saúde, mas isso vai depender de como está a saúde ou a ausência da saúde nesta pessoa, ou se ela já está enfrentando doenças. Então nós vamos explorar um pouco sobre isso. Eu vou trazer, não dá para trazer tudo, não tem como, é uma live de meia hora, já estamos aqui há quase 10 minutos. Então nós vamos explorar um pouco sobre o jejum de modo geral, algumas formas de fazer jejum, ou métodos diferentes, se é que a gente pode chamar assim. Mas como eu já disse, não é nova, é milenar.
Antigamente, desde que existe a humanidade, fala-se em jejum, tá? Nossos ancestrais, com certeza, praticavam muito jejum, jejuavam naturalmente devido à ausência, à escassez de alimento. Então, os nossos ancestrais já faziam jejum pela condição de vida em que estavam inseridas, né? Aquelas pessoas de quem nossa, esqueci a palavra agora, mas de onde nós viemos, elas não tinham a abundância de alimento que se tem hoje. Então o jejum já fazia parte da vida delas por uma necessidade. Além disso, jejum é uma prática religiosa. Quase todas as religiões do planeta praticam jejum de diversas formas diferentes. Mas hoje eu vou falar do jejum intermitente, que é visto como uma estratégia de melhorar a saúde e o bem-estar em diversos aspectos. Então, não é uma dieta, tá? O jejum não é uma dieta, é um padrão alimentar que se baseia em ciclos entre períodos de jejum e períodos em que a pessoa volta a se alimentar. O mais comum, inclusive o que eu faço, é chamado de 16-8. O dia tem 24 horas, então 16 dessas horas a gente faz jejum, e eu estou dizendo a gente porque esse é o que eu faço, e por 8 horas a gente se alimenta normalmente. E eu não estou dizendo aqui que você já pode sair fazendo jejum, só porque eu estou declarando o que eu faço. Eu me preparei, eu tive ajuda profissional para começar, quando eu comecei, e como se você me acompanha, você sabe, eu tenho uma saúde extraordinária. Exceto essa questão de sinusite que está me incomodando já é a 3ª semana, todo o resto de mim é extremamente saudável. Então, por isso é que eu disse, eu vou explicar melhor, eu não estou dizendo que toda pessoa pode fazer jejum. Aliás, especificamente, se você está enfrentando uma doença crônica, que seja qualquer uma delas, não tente fazer jejum sozinho. Aliás, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, eu recomendo que faça jejum sozinho ou sozinha. É necessário ter ajuda de especialista para poder adotar o hábito de jejuar. Mas por que então, Marianino, que você está abordando? Para você ter conhecimento, para você saber como é, o que existe, o que as pessoas praticam, como é que funciona. Para você poder, a partir de ter acesso a esses conhecimentos, decidir se é uma ferramenta que pode ser útil para a tua vida, se adequa, se você pode adaptar. E aí, se você concluir que é uma ferramenta que pode ser útil para a tua vida, para que você possa se recuperar de alguma doença, ou até para melhorar a tua saúde e bem-estar, mesmo que você esteja saudável, busque ajuda profissional antes de tentar fazer sozinha, jamais. Não neste caso, não no caso do jejum. Existem outras práticas que eu geralmente trago aqui, ferramentas, e digo, olha, isso aqui você pode fazer sozinho, onde você quiser, na hora que desejar. Como caminhar, por exemplo. Como incluir na sua ingesta diária alimentos vegetais, frescos e orgânicos. Você pode incluir à vontade. Eu dou aula para crianças. E tem um grupo de crianças de 10 anos, a maioria, 10, 11 anos, que eu tiro da escola e levo para um outro lugar, onde tem mais equipamentos, por assim dizer, para dar aula no contraturno. E essas crianças, como estão fora da escola e ficam a tarde inteira com a gente, elas querem levar guloseimas. Isso tem sido uma questão delicada para lidarmos desde o início do ano. Até que num dado momento chegamos à conclusão que, tá, vocês querem trazer alimento para complementar os que vocês já recebem aqui, porque eles recebem várias refeições na escola, e também nesse outro lugar em que a gente leva elas para praticar esportes, elas têm refeições também, mas ainda assim elas querem comer ainda mais. Então, conversando, recentemente chegamos à conclusão que, ok, querem trazer alimentos de casa? Tragam à vontade. Frutas, tragam frutas à vontade. Podem trazer quantas quiser, que fruta quiser. É isso. Então, alimentos vegetais frescos e orgânicos, pode incluir à vontade, até as crianças, está liberado.
Vamos voltar a jejum, né? Senão acaba o tempo da live e eu não cheguei lá. Então, o mais comum, o mais utilizado é 16 por 8. Eu vou dar um exemplo aqui, é o que eu pratico. Às vezes eu faço um pouco mais que 16, às vezes eu faço um pouco menos também, depende do dia, porque eu tenho rotina, assim, na semana, a minha rotina profissional é diferente. Cada dia é um diferente do outro. Então, nem sempre eu consigo fazer exatamente 16 horas, ou nem sempre eu faço só 16 horas. Às vezes eu faço mais. Como na segunda e na sexta, geralmente eu faço mais que 16, umas 18, 19 horas. Mas nos outros, e tem dia também que eu faço 12 horas. Hoje foi um dia que eu fiz 12 horas. Pode acontecer, porque a vida não é linear. A vida é cíclica. Então, neste caso, é por isso que eu digo, todas as ferramentas que eu te trago, todos os conhecimentos com base na ciência, são adaptáveis. O que eu faço na quinta-feira? Que as minhas atividades profissionais têm horários diferentes. Eu reduzo o tempo de jejum, porque fica mais prático para eu concluir todo o meu trabalho. Então, mas normalmente, o modelo mais usado, mais comum, é 16 horas você faz jejum e 8 horas você se alimenta normalmente. E aí as pessoas pensam, nossa, 16 horas não é muito? Não, não é muito. No começo eu lembro, quando eu não entendia, quando eu não conhecia, antes de eu fazer, há anos atrás, eu pensava, meu Deus, é quase um dia todo que tem 24 horas. Ocorre que eu vou dar um exemplo. Agora são 19h53, antes das 8 horas da noite. Imagine que você, às 8 horas, ou 20, se você preferir, às 20 horas, que vai ser daqui a 8 minutos, você jante, seja qual for a refeição que você tem o hábito de fazer. Você jante às 20 horas. E depois disso você não faça mais nenhuma refeição. Então você dorme quando você acordar amanhã, independente do horário. Já teremos passado várias horas no seu jejum. Aproveitamos a noite de sono para incluir no jejum. Por isso que dá para fazer muito mais horas do que as horas de alimentação. E aí, geralmente, quem vai fazer 8 horas, 16 horas de jejum, pode se alimentar ao meio-dia ou às 13. Agora fiquei confusa, desculpa, me perdi aqui. Se alimentou às 8 da noite, a pessoa volta a se alimentar, esqueci, mas deve ser meio-dia, ou 13 horas, tá? Dá uma conferida aí. Então, a pessoa, na verdade, acordada mesmo, ela vai ficar ali só o período da manhã. E é claro que, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, e as minhas alunas e alunos que eu oriento e acompanho, não começam a fazer jejum assim. Tem gente que começa 1 hora a mais. E aí vai aumentando gradativamente, porque ela vai preparando a sua biologia para aquele processo. É preciso preparar o nosso corpo. Eu tenho preparado o meu corpo para todas as etapas. Eu não me canso de repetir aqui. Antigamente, há 15 anos atrás, talvez até uns 12 anos, eu corria 5 quilômetros depois de 5 quilômetros. A respiração está terrível, perdão. Depois de uma boa refeição. Hoje, eu corro 13, 15 ou mais, se precisar ou quiser, em jejum. E continuo em jejum até completar as minhas 16 horas, se for um dia de folga, né? Então, é uma preparação. Às vezes a pessoa, os meus alunos e alunas, dependendo da pessoa, ela começa com 1 hora, outra começa com 2. O que significa começar com 1 hora? Não é 1 hora de jejum. De repente pode ser 9, 10 horas de jejum. O que significa? 1 hora depois que ela está acordada. O que é aumentar 1 hora no tempo de jejum? Porque se a pessoa jantou às 20 horas e ela acorda, vai dormir a hora que for, mas enfim, e aí ela vai tomar café às 7 da manhã, ela fez 9 horas de jejum. E aí ela tem o hábito de tomar café às 7, mas se ela é minha aluna e está querendo experimentar, testar o jejum intermitente para ver se funciona para ela ou para ele, eu vou dizer, olha, começa com 1 hora a mais. Então, ao invés de tomar café às 7 da manhã, deixe para tomar o seu café às 8. Isso é um jejum intermitente? Não, é uma preparação para tal, ok? Eu quero citar mais alguns tipos de jejum.
Outros mitos também, eu quero muito trazer mitos, né? Jejum intermitente faz mal à saúde? Muitas pessoas acreditam nisso, que jejum intermitente, jejum de modo geral é prejudicial. Mas a verdade é que, se feito corretamente, ele é um grande aliado da saúde e da longevidade e pode trazer grandes benefícios para a saúde de qualquer pessoa que pratica. E fazer jejum intermitente é passar fome? Não, não é passar fome, muito pelo contrário. Existem outras ferramentas antes mesmo de iniciar o jejum, em que a pessoa que está sendo acompanhada por um profissional especializado vai utilizar. Uma outra ferramenta que eu sempre entrego aqui, uma outra prática que você pode adaptar para a sua vida e que eu também, já faz um tempinho que eu não falo dela, que bom que eu lembrei agora, quando estou lidando com pessoas que estão acima do peso, ou com outras doenças crônicas também, mas a pessoa que está sofrendo com excesso de peso é muito comum. Eu, ao invés de fazer como a maioria dos profissionais fazem, que é tira isso, tira aquilo outro, não. Acrescente a sua ingesta diária alimentos ricos em nutrientes, mais ricos do que esses que você está habituado a ingerir. E aí a pessoa se assusta e fala, nossa, Maria, eu vou ter que comer mais? Mas eu já estou acima do peso, já estou incomodada, vou comer ainda mais. Sim, você vai. Pode fazer isso sem medo, fica tranquilo, pode comer mais. Pode continuar comendo tudo que você está habituado a comer e ainda acrescentar alimentos ricamente nutritivos. E aí como é que se faz isso, Maria Nilde? É claro que neste caso a pessoa já está na Ânima Mentoria, está sendo acompanhada por nós, por mim, as pessoas que trabalham junto comigo. Então nós já conhecemos mais sobre essa pessoa, conheço a individualidade biológica dela, os exames, que doenças ela está enfrentando, se tiver alguma outra coisa além do excesso de peso. O excesso de peso por si só já é uma doença. Mas a partir de conhecer mais aquela pessoa e também ao que ela tem acesso, quais são as facilidades, quais são os alimentos que ela tem mais facilidade, a gente ajuda ela a encontrar esses alimentos ricos em nutrientes e que seja aceitável para ela, que ela aceite com facilidade, que o paladar dela aceite com facilidade. E aí, ao invés de tirar, ela vai incluir alimentos ricos, enriquecer as refeições dela. Para quê? Para fortalecer a sua biologia, para começar a aumentar a sua energia física, mental e emocional. E tendo acontecido esse aumento, aí sim a gente começa a entrar com outras estratégias. Se for o caso da pessoa ter apreciação ou vontade de experimentar, pode até ser um jejum, sim. É disso que se trata. Na Ânima Mentoria é assim que trabalhamos e tem sido grande sucesso com todas as pessoas que já passaram por ela. Ao invés de tirando coisas para aumentar o sofrimento, a gente inclui para melhorar a biologia da pessoa, para fortalecer a energia, aumentar a energia física, mental e emocional também, para preparar esta pessoa para intervenções como o jejum, por exemplo. Existem outras ferramentas diversas que nós utilizamos na Ânima Mentoria, mas é só para você ter uma ideia como é diferente e funciona. Inclusive, pode testar aí na sua casa. Então, não é passar fome, não, porque... Então, e aí eu estava falando de passar fome e esqueci de explicar. Por que a pessoa não passa fome? Porque um corpo bem nutrido demora mais para ter fome. Então, quando a pessoa começa a nutrir mais o seu corpo, se ela tinha o hábito, a necessidade de comer de 3 em 3 horas, ela não terá mais. Vai chegar uma hora que ela vai passar de 3, de 4 horas, de 5 horas e não vai ter fome. Então, não é passar fome, não é aumentar o sofrimento, muito pelo contrário. Gente, eu sei que a minha voz não está legal, que a minha fala não está legal, por causa desse congestionamento nas vias aéreas, mas eu tenho o compromisso de fazer lives toda terça e quinta, entre 19 e 20 horas, e estou aqui cumprindo o meu compromisso, porque eu sou este tipo de pessoa. Compromisso feito, também dizem assim, tarefa dada, mas é escolhida. Tarefa escolhida é tarefa cumprida. Compromisso feito é compromisso realizado. E ajuda a perder peso? Muito! Sim, o jejum intermitente ajuda
consideravelmente na perda de peso, porque durante o jejum o seu corpo utiliza as reservas de gordura como fonte de energia. É claro que existe diversas formas e tempo de prática. Outra prática que eu ia falar aqui do jejum é que a pessoa pode alternar dias da semana, pode começar a fazer uma vez por semana, 2, e ir alternando. Existem diversos tipos, muitos mesmo, eu não vou trazer todos, porque não dá tempo, mas é só para você ter uma ideia. E, acredite, estudos científicos comprovam que jejum intermitente aumenta a longevidade. Tem coisa melhor, gente? Não tem, né? Não à toa, eu pratico, tão logo eu tomei conhecimento, testei, me preparei, comecei a fazer, já tem alguns anos que eu pratico e eu faço diariamente. É raro, muito raro, eu suspender o meu jejum. É claro que às vezes eu gostava muito de café da manhã, nos dias de folga, aquele café da manhã longo, demorado, sabe? Preparar uma mesa com diversos alimentos. Alguma vez já publiquei aqui, quando eu estou recebendo minha família, é uma coisa que eu gosto de fazer. E sentar com a família para ficar ali conversando e tomando um café bem demorado. Eu gosto, é uma prática que eu gosto muito e eu fazia com frequência, então hoje é muito raro. Mas às vezes, quando eu sinto saudade, quando eu sinto falta daquela conversa longa com a família, 2 horas sentada ali, todo mundo na mesa de café da manhã, comendo e conversando. Mais conversamos do que comemos, mas comemos bastante também. Então, às vezes, eu acredito que esse ano eu fiz isso uma vez só, ou 2. É bem raro mesmo, mas é uma prática que eu gostava muito. E aí eu tive que pesar muito se eu ia fazer o jejum neste modelo, quando eu fui começar. E eu preferi neste modelo porque os jantares também são uma prática muito prazerosa e que eu também gosto de jantar com a minha família, com amigos, de sair para jantar. Então eu pensei, entre os dois, eu acho que sair para jantar de vez em quando é algo que eu quero manter. E aí tá dentro do período em que eu posso fazer as refeições. Por isso eu escolhi fazer dessa maneira, que é o mais comum também. E também existem estudos científicos que sinalizam que o jejum pode até combater ou ser uma ferramenta que corrobora, meu Deus, contra as doenças neurodegenerativas. A pessoa que pratica jejum, segundo a ciência, tem muito menos chance de desenvolver doenças neurodegenerativas. E não acaba por aí não, tem muito mais. Tem outros protocolos de jejum, mas eu não vou passar por eles. Métodos ou protocolos, se você preferir, que é outras formas de fazer. Tem gente que faz 24 horas, tem gente que faz mais tempo, tem diversas formas. Mas eu não vou conseguir trazer todos aqui, porque a gente já está num tempinho bem avançado, tá? Eu falei dos mais comuns e eu considero até mais fáceis de ser adotados, especialmente para quem vai iniciar ou tem interesse. De novo, eu vou repetir com todo o meu amor. Não tente fazer isso sozinha, não tente fazer jejum sozinho. Principalmente se você está enfrentando alguma doença crônica não transmissível. Procure ajuda profissional e receba orientação, apoio e ajuda especializada para poder se preparar para utilizar essa ferramenta tão poderosa para a sua saúde e para a sua longevidade com qualidade. Porque não basta ter vida longa, é preciso ter vida longa com qualidade, aproveitando, vivendo para valer. Mas não tente fazer sozinho, por favor. E aí, eu tenho pouco tempo, porque não quero me alongar muito nessa live, principalmente com essa questão das minhas vias aéreas. Mas eu prometo voltar brevemente com o assunto jejum intermitente, tão logo eu esteja completamente, tão logo eu tenha superado completamente essa sinusite chata que está me incomodando para valer. Mas é preciso, meu Deus, que difícil. É preciso que, quando eu digo que você busque ajuda para poder adotar uma intervenção como o jejum intermitente, é porque para você ter orientação,
receber ferramentas que te ajudem a se conhecer melhor, a conhecer o teu corpo, a entender como ele funciona, quais são as tuas facilidades, quais são as tuas dificuldades. Os especialistas, nós especialistas em saúde, eu sou uma dessas pessoas, temos conhecimentos, somos experts em identificar, em diagnosticar esse tipo de coisa para poder ofertar a você as melhores ferramentas, as melhores alternativas para cada caso. Eu nem falei de perguntas, mas se você deixou perguntas aqui, fique tranquilo que eu vou responder durante a semana. Não vou me alongar muito na live de hoje, porque o meu nariz está me incomodando muito, me perdoe. Então, vou guardar as perguntas para responder nas publicações da semana. Mas antes de encerrar, eu quero recapitular com você o que eu trouxe aqui hoje. Falei sobre jejum intermitente, né? Falamos o quão pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a saúde e bem-estar de todo e qualquer praticante. Vimos que existem diferentes métodos e que sim, você pode começar de uma forma segura, desde que você procure ajuda profissional. Especialmente se você está enfrentando doença crônica não transmissível, por favor, não tente fazer sozinho. Eu quero também inspirar você a adotar uma ação que seja a partir do que eu abordei aqui hoje, do que eu compartilhei com você hoje. Talvez você possa se inspirar para experimentar o jejum intermitente, observar, testar se ele se adapta ao seu estilo de vida. Isso, claro, com ajuda profissional, porque como a gente trouxe aqui, embora numa live rápida e numa situação em que eu nem, por mais que eu tivesse motivo para prolongar, eu não estou em condições, me desculpe, realmente não estou me sentindo em condições, a minha respiração está muito afetada, muito difícil. Então, mesmo a partir disso que eu já consegui trazer, porque eu vou completar numa outra live brevemente, você já pode analisar com carinho tudo que eu vi, se precisar reveja todo o conteúdo e veja se isso inspira você a experimentar um método que pode, uma prática, que pode fazer toda a diferença na sua saúde e longevidade, em todos os aspectos da sua saúde. Então, analise sobre isso, reflita sobre isso e tendo tomado a decisão de experimentar, busque ajuda profissional, porque o meu desejo é que este conteúdo que eu abordei aqui hoje, que nós abordamos, te inspire a melhorar a tua saúde, a se tornar mais saudável. Se você se sentiu inspirado, busque ajuda, busque orientação profissional e comece o quanto antes, porque você vai obter benefícios que nunca foi capaz de imaginar. E se você gostou dessa live, não esqueça de curtir e, claro, se considera que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar pessoas que talvez estejam sofrendo com uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis, ou mesmo que são saudáveis, mas que gostam de promover sua saúde, compartilhe o link dessa live dizendo, olha, esta é uma live sobre jejum intermitente, com entregas, com abordagens ricas e fáceis, simples de serem adaptadas e implementadas. Aproveita, assiste, implementa, coloca em prática para melhorar a tua saúde em todos os aspectos, de uma maneira impressionante. Você vai estar espalhando mais saúde gratuitamente. Isso não tem preço. E não é propaganda, mas não tem preço mesmo, né? E aí eu quero agradecer imensamente a você que está aqui comigo até agora, a você que já passou por essa live hoje, agradecer a tua presença, agradecer também a você que vai ver posteriormente, porque esta live estará disponível aqui no Instagram para que você possa ver e rever e também compartilhar com as pessoas que você ama e que quer ver mais saudável, ou com aquela pessoa que tem dúvida sobre jejum, que não conhece, ou com aquela pessoa que você acredita que vai se beneficiar com o jejum intermitente. Compartilha. E
Além disso, eu te convido a voltar na próxima terça, entre 19 e 20 horas, 19h30 e 20 horas, perdão, para mais uma live deste naipe, desse nível, recheada de conhecimentos valiosos, embasados na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis, testadas e de eficácia comprovada, para que você que está aí do outro lado, adapte e implemente no teu dia a dia para combater, para vencer toda e qualquer doença crônica que esteja te fazendo sofrer. Eu volto na terça e espero por você. Um beijo enorme e até lá.